permanecem sem poder, impotentes, porque não conseguem alcançar algum tipo de unidade. Falta o maior denominador comum, e para isso é preciso que um nome seja colocado, e esse nome proposto seria o convivialismo. A quarta ideia é que, afinal, o que falta a eficacidade dessas iniciativas não é dispositivos de política econômica alternativa, mas verdadeiramente uma ideologia política e uma filosofia política alternativa. Ora, as doutrinas das quais somos os herdeiros são insuficientes por dois motivos. Porque, inicialmente, apesar de se pensar no contexto do internacionalismo, elas permaneciam dentro do contexto das nações. Se torna necessário pensar numa escala maior. E a segunda razão é que o principal problema dessas doutrinas era pensar a questão da raridade material. Mas o problema da raridade material pressupõe o homo econômicos e um homem feito de necessidades e não de desejos. Se a questão é somente material, então, de fato, a única solução é o crescimento. Ora, o crescimento não voltará e está ecologicamente insustentável. Logo, é preciso produzir uma outra ideologia a partir de seres que não são feitos de necessidades, mas de desejos de reconhecimento. Mas essa que é difícil a encontrar do ponto de vista dos recursos intelectuais para pensar essa outra ideologia. Então, isso todo foram os pontos de acordo entre os intelectuais e, após um ano de discussão, fecharam 3 pontos de conclusão que são os elementos de conclusão da apresentação do Alenquer. Primeiro, voltando para a premissa fundamental do Marcel Mauss, é preciso encontrar um jeito de organizar as relações sociais de tal forma que há oposições sem massacre, se opor sem se matar. A segunda observação de conclusão geral é a necessidade absoluta de lutar contra a lubris, a desmedida, o desejo de omnipotência. Para isso, teria 2 soluções. Seria de adotar uma renda mínima que permita, de fato, sair as populações da miséria sem condição sem a qual não há legitimidade política possível, não há legitimidade política se há miséria. E para lutar contra a lubris, a desmedida, então teria que ter uma renda máxima, porque além de uma certa renda é que se começa a violar os princípios de humanidade e socialidade que fazem o foco do convivialismo. Então, é nesta perspectiva de pensar numa sociedade pós-crescimento que tem que reorientar o que seria uma ciência social geral. Em nome da Vox, gostaria de agradecer à professora Alenquer por essa magnífica conferência. Ela quase certamente vai ser publicada num dos próximos números da Revista Brasileira de Ciências Sociais. E me pede também para avisar que o Manifesto do Convivialismo está disponível aqui no encontro. Eu gostaria também de agradecer ao professor Jean-François Veron pela excelente introdução e aos professores Luiz Roberto Cardoso de Oliveira e ao nosso presidente Gustavo Luiz Ribeiro, que tiveram um papel fundamental para